lava-louças é ruim ou é você que não está sabendo usar? Essa é uma pergunta que a gente vai responder e entender ainda hoje nesse vídeo. Eu vi um bocado de gente na internet fazendo os seguintes comentários. A minha louça não está saindo limpa. A minha lava-louça não está secando direito. A minha lava-louça está gastando muito sabão e não estou lavando direito. A minha lava-louça está estragando as panelas. A minha lava-louça não está secando as minhas panelas direito. A minha lava-louça está manchando as minhas panelas. O que será que você está fazendo para tudo isso acontecer? Então no vídeo de hoje a gente vai falar como usar corretamente a lava-louças. Porque uma lava-louças é uma máquina incrível, mas você e eu precisamos usá-la corretamente para a gente nunca deixar de amá-la. Então bora aprender umas dicas tops para você aprender a aumentar a eficiência da sua lava-louças? Claro! E a primeira dica para aumentar a eficiência da sua lava-louça é o preparo da louça antes da lavagem. Claro! Antes de colocar a louça na máquina, você e eu precisamos remover o excesso de resíduos que tem na louça, o excesso de resíduos queimados que tem nas panelas. Eu não estou falando de você lavar a louça antes de você colocar na lava-louças. Eu estou falando que a gente pode pegar um papel toalha mesmo ou com uma colher e raspar o excesso dos resíduos maiores que tem nos pratos, nas panelas, nos talheres. Com isso você vai evitar que esses resíduos sejam pulverizados naquela água que fica recirculando ali dentro da lava-louças. E no final do ciclo, assim que ela terminar a lavagem, você realmente vai ter uma louça limpa, do jeito que a gente espera. Então é por isso que é importante a gente remover os resíduos antes de colocar a louça na lava-louça. E a segunda dica para a gente aumentar a eficiência da sua lava-louças é limpar com regularidade os filtros. E de acordo com os manuais das lava-louças, eles recomendam que essa limpeza do filtro seja feita regularmente. Mas esse regularmente seria ao final de cada ciclo de lavagem. Ou seja, terminei de lavar agora, vou lá e tiro o filtro, limpo, tiro todos os resíduos ali debaixo da torneira e recoloco esse filtro dentro da máquina. Você, se a sua vida é tão corrida quanto a da maioria de todos, pode, por exemplo, colocar na sua rotina para você fazer essa lavagem, essa limpeza do filtro 3 vezes na semana, já vai ajudar. Por que é necessário fazer essa lavagem regular dos filtros? Porque os restos de resíduos, de alimentos, dos utensílios, eles se acumulam ali nos filtros. E se a gente não faz essa limpeza regularmente, esse resíduo vai ficar recirculando ali dentro. É a mesma situação da primeira dica. Quando você tem que remover o excesso dos resíduos, depois que você lava a louça, é necessário que a gente faça essa remoção de todos os resíduos que se acumularam ali dentro do filtro para evitar essa recirculação de resíduos e ter uma louça limpa de uma forma eficiente mesmo. E tem uma pergunta que eu vi com muita frequência na internet da seguinte forma: é normal a água ficar empoçada no filtro depois da lavagem? E a resposta é a seguinte: é normal desde que essa água fique empoçada apenas ali dentro do filtro. Se essa água ficar empoçada acima do nível do filtro, ou seja, se você abrir a sua lava-louça e olhar que visivelmente tem água espalhada dentro dela, acima do nível do filtro, isso pode ser um sinal de que a sua máquina está com algum problema. E por que essa água pode ficar empoçada acima do nível do filtro? Isso pode acontecer se o filtro estiver entupido. E por que o filtro entupiria? Entupiria se você não remover o excesso de resíduos maiores e se você também não fizer a limpeza regularmente daquele filtro após o ciclo de lavagem. Esses resíduos vão se acumulando ali dentro e com o passar do tempo, eles realmente acabam impedindo a drenagem daquela água ali. E é por isso que a água pode se acumular. Então presta atenção, se tem água empoçando acima do nível do filtro, um dos indicadores de problema pode ser que o filtro esteja entupido com excessos de resíduos.
Um outro motivo pelo qual a água pode estar empoçada ali acima do nível do filtro é que a mangueira de drenagem ela pode estar entupida, ou ela pode estar obstruída, ou ela pode estar mal conectada. Essa mangueira é aquela mangueira que drena a água para o esgoto. E se ela estiver mal conectada, dobrada ou entupida, de fato essa água não vai descer e vai ficar empoçada acima do nível do filtro. E um outro motivo para a água empoçar acima do nível do filtro é que a bomba de drenagem pode estar danificada ou não está funcionando corretamente. Mais um motivo para a água empoçar ali acima do nível do filtro é o uso excessivo de detergente, de lava-louça. Então, se você está colocando muito sabão de lava-louça ali de uma forma excessiva, ele pode produzir muita espuma. E essa espuma, se ela tiver num nível acima da capacidade para qual a lava-louças foi projetada, essa espuma vai impedir que a água seja drenada pela bomba de uma forma eficiente. E aí essa água vai se acumular sim acima do nível do filtro. O que você pode fazer para evitar que a água se empoce acima do nível do filtro? Primeira coisa é lavar o filtro regularmente. A outra coisa é a mangueira. Se o filtro está limpo e ainda assim a água está empoçando, olha para a mangueira, verifica se ela está obstruída, verifica se ela está bem conectada, verifica se ela não está dobrada. Olhou para o filtro e olhou para a mangueira e ainda assim a água não está sendo drenada com eficiência, olhe para a bomba. Presta atenção se ela está fazendo algum ruído diferente. Se ela estiver fazendo algum ruído diferente, talvez seja necessário que você precise substituí-la. Olhou para o filtro, olhou para a mangueira, olhou para a bomba, tá tudo funcionando e ainda assim a água está empoçando, começa a reduzir, ajustar a dosagem do detergente que você está colocando ali dentro. Uma outra coisa que você precisa verificar, caso o filtro esteja ok, mangueira ok, bomba ok, detergente ok, e ainda assim a água está empoçando, aí você começa a olhar para o nível da sua máquina. Como que ela está nivelada? Ela está reta? Porque se ela estiver mal nivelada, a água vai empoçar, porque a bomba não vai conseguir fazer a drenagem, já que ela vai estar levemente inclinada. E se depois de todas essas verificações a água ainda continuar empoçando acima do nível do filtro da sua lava-louça, é melhor você já acionar a assistência técnica da marca da sua lava-louças, porque aí só Jesus na causa. A terceira dica para você aumentar a eficiência da sua lava-louças é o posicionamento correto das louças dentro da máquina. Evite colocar as louças que estão mais sujas nos cantos da máquina, porque os locais que ficam mais próximos de onde a pá pulverizadora distribui a água é onde tem a melhor lavagem, é onde a lavagem é mais eficiente. E o que você precisa fazer? Você precisa então colocar as louças mais sujas no centro ali, próximo à distribuição das pás, para que você realmente consiga ter uma lavagem eficiente. E caso você não tenha muito espaço, você tem muito mais louças sujas, muito sujas, para você colocar ali no meio, prefira ou opte por um ciclo de lavagem, um programa de lavagem mais pesado. Porque o programa de lavagem mais pesado, ele vai ter mais enxágues ali no decorrer do ciclo de lavagem. E isso vai garantir que a água vai circular por um período mais longo e mais vezes ali dentro da lava-louças, evitando que a sua louça, que não teve um espacinho ali no meio, próximo à pá pulverizadora, você vai conseguir de fato evitar que a sua louça saia suja. Mais uma coisa, não posicione utensílios muito grandes como tampas, potes, panelas, próximos ao dispenser de sabão, porque se você coloca ali pote muito alto, uma panela muito alta, vai acontecer desse dispenser não abrir, ele vai ser impedido, ele vai bater e vai ficar fechado, e aí o sabão não vai circular na louça durante o ciclo de lavagem. E a quarta dica para você aumentar a eficiência da sua lava-louças é a sequência de descarregamento. O que eu quero dizer com sequência de descarregamento? Quando você vai retirar a sua louça de dentro da máquina e vai guardá-la dentro do seu armário, a gente tem 3 prateleiras ali: talheres, copos, potes e
a prateleira de baixo é onde a gente coloca os itens mais pesados e maiores. O que acontece? A sequência para você descarregar ideal seria de baixo para cima. Por quê? Se você começa de cima, a louça costuma acumular um pouco de água ali no fundo do pote, no fundo de um copo. E aí, se você descarrega de cima para baixo, você vai acabar molhando a louça que já estava seca. E aí você perde a eficiência da sua lava-louça, porque você vai ter que terminar de secar a sua louça que já estava seca na mão. E a quinta dica para aumentar a eficiência da sua lava-louça é: evite determinados utensílios dentro da lava-louça. Todos os manuais das lava-louças, independente da marca, tem um registro ali de quais utensílios devem ser evitados de colocar ali dentro da lava-louças. E você precisa evitar de lavar alumínios, madeiras, cobre, estanho, utensílios de fibras sintéticas, utensílios com partes coladas ou adesivadas, louças pintadas à mão, plásticos não resistentes ao calor, pratas, facas de corte e por aí vai. Cada lava-louça tem uma lista específica. Essa lista que eu passei aqui agora é uma lista genérica, é uma lista praticamente universal. Qualquer lava-louça vai te indicar que evite colocar esses tipos de utensílios dentro dela. E a sexta dica para você aumentar a eficiência e evitar problemas com a sua lava-louça e se alguma coisa quebrar dentro da lava-louça, o que fazer? Se acontecer de quebrar, você precisa fazer da seguinte forma: você não pode sair lavando louças na sequência. Terminou a lavagem, você abriu e viu que uma das suas taças estavam quebradas, você vai retirar toda a louça que está ali dentro, depois você vai tirar as pás pulverizadoras, vai limpar o conjunto ali, retirar o caco que está ali dentro da lava-louças, jogar fora. Depois você vai colocar a sua máquina para funcionar sem colocar as pás pulverizadoras. A água vai sair daquele cano de baixo e do cano do meio, e se você tiver mais um terceiro cano, vai sair do terceiro caninho de água, mas sem as pás pulverizadoras. Deixa ela funcionar, porque ela vai reunir todos os cacos de vidros que possam estar ali dentro do filtro. Depois que você terminou de fazer essa lavagem sem as pás pulverizadoras, aí você pega o filtro e tira todo o excesso de caco que pode estar ali no filtro e devolve tudo para a máquina e continua utilizando ela depois. E a sétima dica para você aumentar a eficiência da sua lava-louças é utilizar os produtos de limpeza adequados. Não utilize em hipótese alguma na sua máquina de lavar louças o detergente que você usa para lavar a louça na mão. Por quê? Esse detergente gera muita espuma mesmo. Se você não fez o teste, eu te recomendo não fazer o teste, mas eu já fiz o teste. Acabou o sabão uma vez, eu fui lá e coloquei esse detergente. Ele gerou muita espuma. No final da lavagem, estava cheio de espuma dentro da lava-louça, porque a bomba não conseguiu drenar aquela espuma e a louça ficou mal lavada. No sentido de, a louça ficou cheia de espuma, porque é um detergente que não é apropriado para lavar, para ser utilizado numa máquina de lavar louça. E ponto, não usa, tá? Eu sei que o sabão da lava-louça é caro. O que você pode fazer para economizar no sabão da lava-louças, e que é uma recomendação inclusive de alguns fabricantes, é ajustar a dosagem do sabão. Dentro do dispenser ele tem 2 dosadores, um maior e um menor. Geralmente é de 25 gramas e um de 15 gramas. 15 gramas você utiliza para lavagens do dia a dia, louças menos sujas, em tese, e você utilizaria o de 25 gramas quando você tem uma louça mais suja, com uma sujeira mais pesada. Mas você pode ajustar, você pode fazer testes. Um dia você pega e coloca metade da dosagem e vai analisando como a sua louça sai dali de dentro. Ela sai limpa, ela sai desembuldurada, realmente está entregando o resultado de lavagem que eu esperava, que você esperava? Então vai fazendo testes, vai ajustando até você chegar numa dosagem ideal. E aí, a partir deste momento, você começa a economizar no sabão da lava-louça. Ele vai durar mais. Reforçando, não utiliza na sua máquina de lavar louças o detergente de lavar a louça na mão, ok? Beleza? Não vai fazer isso, né?
A 8ª dica para aumentar a eficiência da lavagem da sua máquina é, sabe o dispenser? Você tem em cima dele um espacinho, tipo uma depressãozinha. E aí eu descobri recente que você pode colocar um pouco de sabão ali em cima para você fazer aquele processo de pré-lavagem. Então, se você vai juntar louças para completar a carga, para você colocar a máquina para funcionar no final do dia com a carga máxima e você quer fazer aquela pré-lavagem para que a louça não fique fedendo ali dentro, para que a louça não fique inclusive com a sujeira muito seca e depois seja mais difícil de ser removida durante o processo de lavagem, você pode pegar um pouco de sabão, colocar em cima do dispenser de sabão, nele fechado. Eu vou deixar um vídeo aqui mostrando para vocês. E aí, quando ela for fazer o processo de pré-lavagem, vai circular um pouco de sabão ali dentro que vai facilitar no amolecimento daquela sujeira que já estavam ali dentro dos utensílios, até que você complete a carga máxima e depois coloque a sua máquina para funcionar. E tem mais uma coisa, ainda sobre sabão de lava-louça. Será que eu posso utilizar sabão de lava-louças de máquina industrial na minha máquina de lava-louça doméstica? Não pode. E porque não é recomendado utilizar sabão de lava-louças de uso industrial em lava-louças de uso doméstico. A composição do sabão para máquina de lava-louça industrial é diferente da composição do sabão para máquina de lava-louça doméstica. A lava-louça industrial é indicada para grandes volumes de louça e para sujeiras muito mais pesadas e são formulados com agentes químicos diferentes para lidar com esse volume e esse tipo de sujidade. A máquina de lava-louças industrial, ela tem componentes eletrônicos mais resistentes à agressividade desses componentes químicos dos sabões industriais. Se você coloca esse sabão industrial na sua lava-louça doméstica, os componentes eletrônicos delas é mais sensível, porque ele não foi preparado para lidar com um componente químico mais agressivo e também deixando resíduos desses sabões nos utensílios. E para você aumentar a eficiência da secagem da sua louça ali dentro da sua lava-louça, você pode fazer duas coisas. A primeira delas é abrir a porta assim que a lava-louça termina de lavar. Terminou de lavar, você está atento, vem aqui, abre a porta, deixa uns 10 centímetros entreaberta, porque isso vai fazer com que aqueles vapores que estão ali dentro saia de dentro da lava-louça e aí a sua louça seque mais rapidamente ou não fique com gotinhas espalhadas nela. A outra dica é você pegar um pano de prato, colocar ele dentro da sua lava-louças. Assim que ela terminou, você vem aqui, abriu. E aí você vai colocar esse pano assim e vai deixá-la entreaberta com o pano. O pano vai absorver essa umidade. Eu já fiz esse teste. Os dois funcionam muito bem e aumenta a eficiência da secagem da louça ali dentro da máquina. E a 10ª dica é para você que não lava a louça todos os dias ou vai viajar por um período prolongado. Essa dica de deixar a porta entreaberta também vale para quem não usa lava-louça todos os dias ou para quem vai viajar, para evitar que a lava-louças fique com mau cheiro ou debolou ali dentro. Você deixar essa porta entreaberta vai permitir que o ar circule ali dentro, inibindo o aparecimento desse mau cheiro e também inibindo a formação de bolor ali dentro da sua lava-louça. E aí, quando você voltar de viagem, coloque a sua lava-louça para funcionar sem louça nenhuma, só para fazer aquele processo de higienização mesmo da máquina em si. E uma outra dica que eu tenho é, se por acaso você deixar cair algum tipo de produto químico na parte externa, na porta dela mesmo, limpe imediatamente. Esse produto químico ele pode manchar. O ideal é que você esteja sempre atento a isso e limpe imediatamente para que você tenha uma lava-louças com a parte externa bonita, brilhosa, sabe? Que dê gosto de olhar, que você fala assim, nossa, parece que está nova ainda, realmente. E a próxima dica é para aqueles que buscam um desempenho melhor, tanto na lavagem quanto no enxágue. O ciclo pesado e intenso das lava-louças são direcionadas para aquelas louças muito mais sujas, com muita gordura,
com sujeiras bem incrustadas. Esses ciclos, eles têm uma eficiência maior porque eles duram mais e tem uma sequência e tem mais enxágues durante o ciclo. Eles entregam um resultado muito maior do que os outros ciclos de baixa intensidade. Eles têm um processo mais pesado, mais intenso ali de trabalho internamente das pás pulverizadoras. Ele tem mais enxágues durante o processo de lavagem. Então, se você gosta de uma lavagem muito eficiente, preza por uma quantidade de enxágue maior, opte por selecionar esses ciclos, mesmo quando você tiver uma louça menos suja, porque você vai garantir de fato que a sua louça seja melhor lavada e melhor enxaguada. E a próxima dica é para quem odeia manchas nas suas panelas de inox. Aqui em casa eu não ligo muito. Eu já comprei as panelas de inox porque elas têm brilho próprio, eu não preciso ficar esfregando, mas para quem gosta de vê-las reluzindo e sofre com a lavagem delas, porque às vezes elas saem com um fundo meio esbranquiçado, você pode adotar uma ação antes ou depois. E qual é essa ação? Você pode passar um pouco de vinagre no fundo da tua panela e deixar ali agindo por uns minutos antes de você colocar a panela dentro da lava-louça. Isso vai fazer com que ele retire aquele excesso de amido que estava presente ali no fundo e vai fazer com que ela saia brilhante, né? Como ela deveria sair caso não tivesse esse resíduo de amido ali dentro. O outro você pode fazer depois da lavagem, se você pode passar depois. Vem com um vinagre ou mesmo um suco de limão, passa ali naquele fundo, esfrega com um pano de prato e depois você seca e guarda a sua panela, ela já vai estar brilhante. Agora eu vou deixar uma dica para te ajudar a escolher o tamanho da sua lava-louça. Uma lava-louça de 8 serviços, ela atende muito bem a um casal sem filho. Uma lava-louça de 10 serviços atende muito bem a uma família de 5 pessoas. Assim como uma lava-louça de 14 serviços atende uma família de mais de 5 pessoas. Com essas informações, você já consegue definir qual é o tamanho ideal de lava-louça que você poderia comprar para você ou para sua família. No entanto, sempre existe aqueles dias em que a gente suja muito mais louça. Sabe quando você vai receber pessoas na sua casa? Você vai sujar louça pra caramba. Talvez você não receba tanto, mas talvez existam aqueles dias em que você e a sua esposa suja mais louça. E essa carga de louças não vai caber completamente dentro da sua lava-louças. Aí você vai se ver obrigada a lavar esse restante de louças na mão ou lavar em 2 etapas dentro da sua máquina de lavar louças. Aqui em casa, às vezes, isso acontece com muito mais frequência do que eu esperava acontecer. Nós somos em 5 pessoas. Hoje nós temos uma lava-louça de 10 serviços da Electrolux e por várias vezes na semana, como eu cozinho quase todos os dias, eu sujo muita louça. Nesse momento eu tô com a louça do almoço e eu não liguei a máquina, eu vou esperar a louça da janta para eu ligar. Só que eu vou fazer janta hoje, eu vou sujar várias panelas. E aí a gente vai jantar, vai sujar prato, vai sujar talher, vai sujar copo, mais as panelas. E é muito possível que no final da janta eu não consiga colocar todas as louças que se acumularam do almoço mais a janta. E aí eu vou ter que fazer uma escolha, ou eu lavo o restante na mão, ou eu lavo em 2 etapas. E tá tudo bem, é você que define. No entanto, se eu tivesse uma de 14 serviços, eu poderia acumular muito mais louças e com certeza eu teria espaço para colocar todas as louças que eu sujei durante o meu processo de cozimento ali. Esse é um dos pontos que pode te ajudar a tomar uma decisão diferente. Agora você só precisa pensar nessa sazonalidade. Hoje, o meu único arrependimento, baseado no conhecimento que eu adquiri depois de 12 anos de lava-louça presente na minha rotina,
é de não ter uma lava-louça de 14 serviços. Nessa de ter uma lava-louça maior, de ter uma lava-louça com uma capacidade de carga maior, eu provavelmente economizaria água, tempo e energia. E uma das últimas dicas que eu tenho para deixar aqui para você é adicionar o programa de higienização a 70 graus. Esse programa aquece a temperatura da água a 70 graus no final do ciclo. O último enxágue da sua máquina vai ser a 70 graus. E essa alta temperatura vai potencializar a higienização da sua louça, eliminando bactérias, germes, vírus que possam estar circulando ali naqueles utensílios. Caso você tenha alguém doente dentro da sua casa, isso é muito bom para evitar que outras pessoas se contagiem, ou se você tiver louças muito engorduradas, você vai potencializar no último enxágue o processo de desengordurar, vai ter realmente uma lavagem muito mais eficiente. Mesmo que você não adicione no seu ciclo esse modo extra de higienização a 70 graus, não quer dizer que a sua louça vai sair engordurada, que você não vai eliminar germes, bactérias e vírus, porque a temperatura que a água chega nos ciclos normais é de 65 graus. Já é uma temperatura extremamente elevada, já é uma temperatura que garante uma lavagem extremamente eficiente, que garante a eliminação de gordura, que garante a eliminação já de bastante bactérias, vírus e germes, né? Pode ser que tenha surgido na sua mente a seguinte pergunta: nossa, Uli, mas se a temperatura a 70 graus ou 65 graus, isso não pode danificar o meu encanamento de esgoto? E a resposta é a seguinte: não se preocupe com o encanamento de esgoto e a temperatura da água. Mesmo que a temperatura chegue até 70 graus, essa temperatura não costuma danificar o encanamento de esgoto que você tem, que a gente tem. Por quê? São materiais que foram projetados para resistir a altas temperaturas. E embora a temperatura da água possa atingir altos níveis, quando ela está no processo de drenagem, ela começa a escoar já resfriando. Ou seja, ela não alcança o seu cano a 70 graus. Ela já chega com a temperatura sendo resfriada. E isso não vai danificar o seu encanamento. Bem, se você chegou até esse momento do vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que a partir de agora você possa fazer as pazes com a sua lava-louça. E se você ainda não tem uma lava-louças e está pensando se vale a pena ou não ter uma, aqui no canal tem um outro vídeo onde eu falo sobre as 5 principais vantagens de se ter uma lava-louça na sua casa. Vai lá, eu vou deixar o link desse vídeo em algum lugar aqui dessa tela, assiste ele que eu tenho certeza que você vai se surpreender com esses benefícios que a lava-louça pode trazer para sua vida. E se você tem alguma outra dica diferente dessas que eu passei aqui, deixa aqui nos comentários, compartilha comigo, compartilha com as outras pessoas, nos deixem conhecer a sua dica para que a gente também possa fazer o bom uso e aumentar a eficiência da lava-louça. E antes de você ir embora desse vídeo, não esquece de curtir ele, de se inscrever no canal, que isso nos ajuda pra caramba. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!